Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema e ouvir todos os outros colegas também. Bom, como o Lucas falou, a base dessa nossa conversa hoje é o capítulo do livro, desse livro que o Lucas mostrou, e também tem a parte teórica da minha tese de doutorado, em que eu trouxe aqui também um pouquinho para aproveitar e discutir o contexto histórico, né? Me apresentando, eu sou Maria Carolina Rissoni Anderi, mais conhecida como Carol Anderi. Eu sou doutora em psicologia clínica, mestre em psicologia social, psicóloga e assistente social. Eu trago aqui, então, uma contextualização teórica como base para a gente poder conversar e deixei aqui mais condensada, nós temos 30 minutos, pensando nos autores que a gente mais ouve falar, né, e nas formas de olhar para o luto. No século 17 e 18, o luto era considerado causa de morte. Eram prescritas medicações para as pessoas, e no século 19 começa uma abertura de paradigma, o olhar para o luto a partir da vinculação e influência das questões culturais. É importante pensar na influência das questões culturais, que é o começo de uma mudança para olhar do fenômeno, a compreensão do conceito, porque aqui, como a gente foi vendo nas palestras anteriores, é a partir desse movimento, dessa abertura, né, quando ele é olhado como vinculação e pelas questões culturais, e depois no século XX, pelas questões sociais também, que a gente pode pensar o luto, então, enquanto individual, e enquanto processo, é daí que vão aparecendo as mudanças. Então, no século XX, tem a influência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial na concepção do luto. E aí, pensando aqui na psicologia, eu começo, então, por aí, né, aqui, mas no meu capítulo, como o Lucas contou, eu falo sobre Darwin, trago um pouco desses autores que estão anteriores a Freud. O Freud, então, em Luto e Melancolia, ele compreende o luto, ele diz que o luto não é compreendido como doença, mas como reação à perda de um objeto de amor, que causa inibição e ausência de interesse, explicados totalmente pelo trabalho de luto que absorve o eu. Aqui vocês podem ver que ele já tira o luto como doença e compreende a reação a uma perda. Então, já traz essa mudança de paradigma para a gente observar. Entre 1958 e 1963, o Bowlby discute em artigos e vai estudar sobre a natureza do luto. E enquanto ele estuda, pesquisa e produz artigos, ele prepara a trilogia conhecida no Brasil como Apego, Separação e Perda, na tradução, né, dos títulos. E essa trilogia demorou 22 anos para ser concluída. Com esse tempo, a gente pode imaginar o quanto de mudança, né, e novos paradigmas foram sendo apresentados. A Tachman, Apego, que tem a primeira edição no Brasil em 1980, é de 1960, e ele discute a natureza do vínculo entre a figura materna e o bebê. Em 1973, ele publica Separation and Loss, né? Separação e perda. E aí ele discute, então, a separação da figura materna e observa que a ansiedade de separação pode perdurar mesmo com o retorno da mãe, da figura materna, e observa os problemas relacionados à perda e luto, os processos defensivos relacionados à ansiedade de separação e à perda. Nesses dois volumes, ele mostra, no Apego também, mas aqui quando ele fala da perda, ele fala sobre a concepção de si e do mundo, né? O modelo operativo interno, como a pessoa se vê, como ela compreende a sua relação com o outro, a criança, e então como ela aprende como vai ser, né? Como ela compreende o resto da sua vida, e
assim ela vai vivenciar a ansiedade de separação. O que é importante dizer é que esse modelo operativo interno vivido, então, entre a relação da figura materna e o bebê, ele pode ser modificado no decorrer da vida adulta, né? No decorrer do desenvolvimento. O Bowlby, então, compreende o luto como uma reação ao rompimento do vínculo afetivo e entende esse processo a partir de fases, como o Lucas já pontuou. A partir do momento que o Bowlby discute a reação ao rompimento de vínculo, vem uma nova compreensão de olhar para o fenômeno, né? É a partir daí em que muitos outros autores vão observando o luto enquanto rompimento de um vínculo. E aí, com o tempo, vai sendo olhado também o luto como perda, né? Essa perda relacionada à morte ou não, ou outras situações de perda que a gente vai vivendo. Então, Parks, em 1965, ele faz um estudo com pacientes psiquiátricos internados pela perda de um cônjuge. Aqui a gente vê, então, a relação do luto, doença psiquiátrica, e vai estudar, então, essa relação. Enquanto ele está estudando isso, ele está em diálogo com o Bowlby, e Bowlby comenta que ele foi um dos colegas teóricos que ajudou na publicação da trilogia, né? Durante esses 22 anos, na revisão, para poder fazer essa publicação. E aqui, então, a gente vai observando as mudanças de paradigmas em relação ao luto. A Kübler-Ross, em 1969, publica o livro On Death and Dying, que é traduzido para 30 línguas. Então, levando em conta, né, essa tradução para 30 línguas, a gente pode também pensar em tudo que o Lucas já apresentou nessa relação que foi sendo feita com a definição das etapas ou estágios do luto, que foram definidas nesse livro enquanto processo de morrer e viver o luto. E esse livro é uma transcrição da experiência dos pacientes da Kübler-Ross, que foi considerada pioneira em cuidados paliativos. Então, aqui a gente pode ver também como foi sendo caracterizado o luto pelos estágios e também como há pouca compreensão dos estudos da Kübler-Ross. A obra dela, né, sobre a morte e o morrer, é a mais conhecida, mas ela tem outras pesquisas. Então, o norte que esse trabalho trouxe para outros profissionais e a amplitude que ele tem são muito importantes, não deixam de ter a sua relevância, não deixarão. Agora, é importante a gente pensar no que o Lucas dizia sobre as críticas que foram aparecendo no decorrer da discussão, né, do entendimento sobre o luto, enquanto fenômeno, enquanto conceito. E junto, é importante a gente pensar que a Kübler-Ross tem outros estudos, né, e como é importante também aprofundar e compreender quem é essa autora. No Brasil, em 1970, a Vilma Torres é a pioneira na área de tanatologia. Ela tem publicação nos Arquivos Brasileiros de Psicologia e que a principal área de pesquisa dela era o conceito de morte para crianças. Aqui também é interessante a gente pensar que há um grande estereótipo, talvez um tabu, relacionado às crianças e o luto, e a Vilma Torres, em 1970, já estava olhando para isso. Entre 1971 e 1975, Parks lança, né, estuda e produz a sua teoria das transições psicossociais e pesquisa sobre a perda de um membro, o luto em relação à perda do membro de um corpo. E aí é quando vai observando que o luto não acontece somente pela morte, né, de alguém significativo, mas também por uma perda de membro, por outras perdas, quando ele traz a teoria das transições psicossociais, ele traz o luto
relacionado a estresse, a crise, né? A grandes perdas, é disso que essa teoria fala. Porque dada essas grandes mudanças, a pessoa precisa se ajustar psicossocial, né? E então, em 1972, ele lança o livro Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, que tem a sua terceira edição em 1996, incluindo tipos de luto. Ele fala do luto crônico, por exemplo, e essa edição é traduzida pela Maria Helena Pereira Franco e publicada em português aqui no Brasil em 1998. Partes, neste momento, compreende o luto como processo de rompimento de um vínculo, corte de laços afetivos, que tende a ser evitado por resistência à mudança e tem como consequência a reorganização do mundo presumido. Aqui é importante compreender esse conceito mundo presumido. Partes diz que é um conceito relacionado ao modelo de mundo construído internamente, que serve de base para o nosso comportamento e tem suposições sobre objeto, planejamento, comportamento. A partir desse conceito e da observação de Partes em relação ao luto como processo de rompimento de vínculo, corte de laços, a gente pode pensar nas perdas em diferentes contextos. Não só pela morte de um ente querido, né? A gente pode pensar na separação, a perda de um membro. Então, a gente vai falando de outras observações em relação ao fenômeno, outros olhares que o luto vai recebendo, e como são importantes esses estudos e as mudanças de paradigma para observar o que vem acontecendo socialmente também, né? A cultura, se a gente pensa as guerras, a interferência delas na vivência das pessoas, é muito importante que a gente abra e tire o viés do luto enquanto doença. Aqui no Brasil, na década de 80, a Maria Júlia Kovacs cria a disciplina Psicologia da Morte no Instituto de Psicologia da USP e publica o primeiro artigo relacionado ao tema, que chama Medo da Morte, uma abordagem multidimensional. É interessante a gente observar como no Brasil vem a Vilma Torres em 1970, a Maria Júlia Kovacs em 80, e como as pesquisas estrangeiras vão chegando para a gente. Em 1989, o DOCA conceitua o luto desautorizado ou luto não reconhecido, como é traduzido o conceito, que eu não vou me arriscar a falar aqui, para não ficar um trava-língua nesse momento. Esse conceito, segundo o DOCA, integra perspectiva psicológica, biológica e sociológica, porque a gente está falando de um conceito que diz respeito ao luto que é desprovido de direito. Ele não é validado socialmente. O sofrimento da pessoa não é reconhecido. Então, é um conceito importante da gente pensar, e se a gente fizer um olhar social, né, cultural, existem muitas situações em que o luto não é reconhecido. Quando a gente ouve sobre o luto inibido e pensa na relação dos irmãos, e pensa na relação do pai, na relação do luto do homem, talvez alguns lutos não sejam reconhecidos nesse meio, né? Numa família que perde um filho, e o luto do irmão? Talvez ele não seja reconhecido. Quando tem uma relação extraconjugal, então vai nesse sentido essa discussão. Na década seguinte, em 1993, Therese Randall caracteriza o luto entre normal e complicado. É interessante a gente olhar aqui, porque o luto normal não é falado assim, né? Então, a gente fala sobre uma reação esperada ao luto, mas nesse momento havia essa diferença nessa conceitualização, né? E então ela entende essa diferença relacionando o impacto do luto na saúde física e emocional da pessoa. E aí compreende o luto complicado
como quando tem dificuldade em pelo menos um dos processos aqui, nomeados como reconhecer a perda, reagir à separação, recordar e reexperimentar a morte e a relação, abandonar os antigos apegos em relação ao que morreu e ao mundo presumido, adaptação ao novo mundo. Vocês observam aqui que o conceito de Parks também é usado pela Therese Rando. E como as concepções e os novos olhares para o tema, para o fenômeno, eles vão sendo trazidos e aproveitados, compreendidos, usados pelos outros autores que também vão abrangendo o olhar para a situação. Então, aqui em 1993, Strobe e Hanson, eles definem 5 dimensões do luto, que a gente pode chamar de reações ao luto. Eles dizem que tem as dimensões emocionais, cognitiva e intelectual, física, espiritual e social. E no livro da Maria Helena Franco, que o Lucas mostrou, ela coloca também a dimensão cultural como reação à perda. E aqui, se a gente olha essas dimensões, né, essas características, essas reações, elas são importantes para a gente identificar a perda, para a gente pensar que uma confusão, uma raiva, uma alteração no sono, pode ser em consequência a uma perda, e não necessariamente uma doença. E a gente ouviu isso agora há pouco, não é? Que algumas reações sintomáticas podem ser pensadas como doenças e elas têm relação direta com alguma perda. É importante que a gente se atente a isso e possa ir pensando nessas reações e ouvir o que o enlutado tem a dizer. Eu tenho uma amiga que perdeu um tio e conversando sobre luto com ela, eu comentei sobre essas reações e ela disse para mim: nossa, achei que eu podia estar grávida pela falta de concentração, pela falta de memória. Isso é reação à perda. Era uma pessoa importante para ela. Foi uma perda repentina. Então, é importante conhecer a história da pessoa, da relação e a história da morte. Isso vai contando muito para a gente sobre o enlutado, sobre esse processo de luto. Então, no mesmo ano, o Worden, que faz uma prevenção e trabalho do luto, define 4 tarefas. Ele entende que as tarefas são aceitar a realidade da perda, processar a dor do luto, ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta, encontrar conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. E essas tarefas foram revisadas por ele, e na 4ª edição do seu livro, 25 anos depois da primeira, são alteradas. A 4ª tarefa foi revisada e alterada, ele conta nessa edição do livro. E quando o Worden discute as tarefas, ele fala de uma outra forma de olhar o luto. Então, a gente pode compreender o luto, podia compreender na época enquanto fases, a gente via as dimensões e, de repente, tarefa. E neste caminho, é interessante a gente olhar o movimento e poder pensar como os estudos vão sendo aproveitados, questionados e modificados, ampliados, né? E aqui no Brasil, na década de 90, a Maria Helena Franco escreve sobre psicoterapia em situações de perda e luto, com o objetivo de ser um trabalho para a área da saúde. E 2 anos depois, ela cria o Laboratório de Estudos e Intervenção sobre o Luto, o LELU, que faz pesquisas e atendimento a enlutado. O livro que o Lucas mostrou, que tem o meu capítulo, é fruto do LELU. Somos todas as autoras somos ou éramos integrantes do laboratório. Em 96, Claes, Silver e Nickman, eles apresentam uma contribuição para o luto, compreendendo o modelo dos vínculos contínuos,
continuity bonds, ou vínculos continuados também, como são traduzidos. Esse é um modelo conceitual de interação no processo de sentido numa ligação que não termina após a perda. Essa contribuição dos autores é muito importante porque quando eles falam de um vínculo contínuo, eles estão falando sobre o luto não acabar. E a gente pode pensar em processos de lutos de cada um de nós, ou no atendimento ao enlutado, que muito se pergunta. Primeiro, né, quer entender como vai acontecer, e depois quando acaba. E será que o mundo acaba? Desculpa o ato falho. Será que o luto acaba? Porque o mundo realmente se transformou. Então, essa é uma contribuição muito interessante para o olhar sobre o luto e a vivência desse processo. E em 99, Strobe e Schutt apresentam o modelo do processo dual. É interessante que eles trazem esse modelo e eles que atualmente é conhecido e olhado o luto, então, como processo dual, porque vem como modelo para falar sobre a oscilação, vocês vão ouvir mais sobre isso hoje ainda, para falar sobre a oscilação que acontece no processo de luto, momentos relacionados à perda, momentos relacionados à restauração, e a gente vai entendendo hoje, né, na visão contemporânea do luto, o luto como um processo dual. E aí é importante dizer que o Worden falava sobre uma definição do terapeuta do luto em relação a qual teoria ele vai usar. E ele deixava como observação a dele, a das fases, o processo dual ou construção de significado, que a gente já vai falar. E aqui, então, a gente vai observando as mudanças, porque agora o luto não termina mais, então ele tinha 5 estágios, agora o vínculo é contínuo, né? Parecia que você passava por etapas e agora ele é uma oscilação, ele tem um movimento, ele é um processo. E cada vez que esses paradigmas, essas concepções vão sendo apresentadas, a pessoa enlutada vai sendo olhada como protagonista do seu processo. Então, a grande mudança que acontece entre o final do século XX e o começo do século XXI é o olhar para o luto enquanto processo de construção de significado, levando em conta o enlutado como protagonista disso. Então, não é algo que vem dito como vai acontecer. E aí, abre a possibilidade para pensar nessas mudanças na vida de cada um, e singular, e mesmo sendo na família, cada ente vai sentir de uma forma. O Niemeyer, ele é um psicólogo construtivista, é ele quem traz a concepção do luto como processo de construção de significado, e ele compreende o luto por meio da narrativa. Ele busca sentir, como busca de sentido na perda e uma possibilidade de um benefício a partir dela. Pensando nas mudanças que acontecem na relação da pessoa consigo mesma e com o mundo. Então, é um olhar para o indivíduo, para a narrativa, para a história daquela pessoa, para a história de vida e para a história da perda. E aí sim a gente vai pensar na história depois. Parks já dizia que ninguém se é igual depois de uma perda. Em 2004, a Ferguson apresenta o luto complicado, compreendendo como sintomas persistentes por um período de 6 meses. Esses sintomas independiam de quando aconteceu a morte. Pode ser que a pessoa apresentasse esses sintomas persistentes 6 meses depois que perdeu alguém importante. Era este olhar para recorrência, né, para persistência desses
sintomas que seriam uma fome não saciada, o anseio crônico e persistente, sensação de mágoa, intrusiva e disruptiva, a preocupação, arrependimento por 6 meses. E aqui no Brasil, em 2005, a Gabriela Castellato discute o conceito de luto não reconhecido. Organiza o primeiro dos seus 3 livros sobre o assunto, que chama Dor Silenciada ou Dor Silenciosa. Esse livro é um compilado de artigos para discutir essa questão, e depois ela publica O Resgate da Empatia, Suporte Psicológico ao Luto Não Reconhecido, em 2015, e em 2020, Luto por Perda Não Legitimada. Nesse livro de 2020, ela fala um pouquinho da pandemia também, e é Gabriela quem traz a discussão sobre o luto não reconhecido para o Brasil, né, nestes textos, e a gente vai observando como essa discussão era apresentada em outros momentos também, e como essa falha da empatia, já discutida por Doca e Martin, é importante de ser observada. Desculpem se eu estiver falando um pouco rápido, é que eu estou aqui preocupada com o tempo, para ter, quem sabe, a possibilidade de pergunta. Importante aqui dizer que em 2008 é retomada a discussão sobre a inclusão de diagnóstico relacionado ao luto no DSM-5 e no CID-11. Neste ano que é publicado, então, o CID-11. E essa é uma discussão ampla, imagino que vocês já tenham ouvido sobre, vai aparecer também aqui na jornada, né, esse assunto. É importante esse olhar, né, e observar, então, o que quer dizer o luto está incluído no diagnóstico, levando em conta os olhares do luto enquanto doença, pensando que também, anos atrás, o luto foi olhado como patológico, então havia essa discussão, um cuidado para que não entrasse da mesma maneira o conceito, e acredito que vocês vão aproveitar bastante a palestra sobre o assunto, e também a gente vai ter bastante possibilidade de leitura esse ano, levando em conta a inclusão, então, no CID. Aqui, então, em 2010, o Doc e Martin falam do luto, do enfrentamento ao luto de forma intuitiva e instrumental. Quando eles trazem essa discussão e essa definição, né, como instrumental e intuitivo, é uma reflexão sobre o luto ser olhado enquanto luto masculino e feminino. Eles nomeiam desta outra forma, observando que há aspectos femininos no homem e masculinos na mulher, e que não necessariamente há uma forma exata da mulher e do homem vivenciarem essa perda. Esse assunto já tinha sido apontado por Straub e Schutt em 93, e aqui é mais discutido por esses 2 autores, que têm alguns artigos e livros sobre o tema, compreendendo, então, o enlutado como protagonista do seu enfrentamento do luto e a singularidade de cada processo. Então, quando a gente vai olhar para quem é aquela pessoa, a gente vai poder observar se tem uma forma mais instrumental dela reagir, que seria uma forma mais prática, que de alguma maneira está mais relacionada a uma forma do homem estar na sociedade, mas não é só ele que vive, né, que tem essas reações. E a intuitiva é quando as reações do luto estão mais expostas, tem um choro, é mais dividido socialmente o sofrimento. E aqui eu trago a Maria Helena Franco, então, em 2021, com o livro que o Lucas mostrou, não está no capítulo, na linha do tempo, mas acho que é importante esse dado, né? A Maria Helena publica o seu livro e, então, conta
a sua definição de luto, compreendido, então, como um processo de construção de significado em decorrência do rompimento de um vínculo. E ela diz que compreende enquanto processo porque implica mudança, elaboração, movimento para frente, para trás, para os lados, porque ele é dinâmico e ele não é estático. E que, enquanto construção de significado, esse processo deixa de ser entendido como algo dado, né? Ele é em si, ele é de acordo com as definições atuais, ele tem relação com o que é, como é vivido o luto em determinada cultura, porque essa é uma discussão importante e é uma forma de olhar para o luto e de olhar para esse desenvolvimento, para essa linha do tempo na contextualização, para as pesquisas apresentadas, o luto observado também enquanto parte da cultura vai contando para a gente a vivência daquele enlutado. O processo é individual, é singular, mas ele também é parte da cultura. A gente vive o nosso luto também de acordo com o que é esperado viver. Pode ser que eu siga uma determinada religião que me conte como eu devo viver aquela perda. E assim, o meu processo de luto vai estar relacionado a isso. E então, em 2021, a discussão sobre conceituação do luto prolongado ou complicado, ela é colocada no foco. O luto está entendido como prolongado e englobando, né, o luto complicado. A Catherine Shear e a Holly Princeton são duas autoras referência para essa discussão. Eu não vou trazer aqui esse conceito tão estendido, pensando no nosso tempo e que os estudos são recentes, eu ainda preciso compreender melhor, mas sei dizer para vocês que é muito importante esse olhar e buscar sobre o assunto. A Catherine Shear tem bastante publicação e por ela tem um laboratório sobre o luto prolongado. E é uma autora que nos conta muito. A Holly Purgson continua contribuindo para o assunto, e as duas têm publicado e discutido bastante para esse olhar. E é muito importante que, dentre a discussão, a preocupação é para que o luto não seja novamente compreendido como uma doença. Né? Então, aqui eu trago a minha definição de luto, e que tem muito disso que eu estou contando para vocês aqui. Eu aprendi sobre luto com a Maria Helena, quando ela também compreende o luto enquanto estágios, e eu fiquei anos afastada, eu aprendi na minha graduação. Quando eu fui fazer o aprimoramento, o luto já estava sendo visto como processo de construção de significado. E uma das coisas que me levou a fazer essa linha do tempo foi compreender essa mudança. Como que foi acontecendo essa mudança de olhar? Né? Que mudança de paradigma é essa? Que, de repente, o luto era vivido por estágios, tinham as reações, e, de repente, ele é um processo de construção de significado. Então, onde vinha? Então, eu compreendo o luto como um processo de construção de significado e resposta ao rompimento de um vínculo, durante o qual a reformulação de identidade e a integração das novas concepções de mundo e de si acontecem de forma individual, porém levando em conta as regras sociais, culturais e espirituais a respeito de maneiras pelas quais o luto deve ser vivido e por qual motivo a pessoa deve enlutar-se. Aqui eu compreendo o rompimento de vínculo, qualquer situação, por exemplo, morte, mudança de cidade, de endereço, prisão, separação, ou seja, situações em que faz com que a pessoa precise reorganizar o seu mundo presumido e reconstruir o seu sistema de crença, senso de pertencimento e identidade.
A gente sabe que quando a gente muda de casa, muda de endereço, perde alguém importante, a gente muda, né? A gente muda a nossa relação com o mundo e a gente muda quem é. É isso. Obrigada. Aqui estão os meus contatos. E a referência maior é o meu capítulo do livro e a minha tese de doutorado. E aqui estão todos os outros autores consultados para essa palestra. Oi, Carol, voltei. Piscou, já voltei, viu? Aqui, pessoal, esse é o livro, aqui, ó, Reflexões sobre o Luto, tá? Um livro importante, novo, fresquinho. Inclusive, aprendi o conceito de instituição total aqui, desse capítulo. Sim! Né? E aí, eu acho importante essa interlocução dentro da psicologia, né, Carol? É super importante. Obrigada por tirar, Lucas. Não estava conseguindo tirar o compartilhamento. Eu tirei aqui, ó. Né? A capa é linda, inclusive. A capa é linda. A capa é da Fabiola Junqueira, que é uma das autoras. Ó, veio aí, ó. Entendeu? Comprem da Apres Editora. Tá focando? Isso. Tá focando. Ele vai ter, assim, livro físico e e-book também. Está disponível.